Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Continuamos a nos acompanhar nas habituais plataformas Sapo.chilling e na televisão independente de Moçambique no domingo às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Vamos direto para o nosso facto da semana que escolheu. Frelimo preocupada com o colonialismo na Zambésia. Eu acho, e esta semana estamos a celebrar o 7 de setembro, o Conto Lusaka, o Dia da Vitória. Acho que os 27 milhões de moçambicanos devem estar muito agradecidos ao primeiro secretário da Frelimo na Zambésia, acho que se chama Paulino Lenzo, porque nos veio alertar que há um perigo de regresso ao colonialismo na Zambésia. Isto porquê? Porque uma associação que tem o nome de Associação dos Bons Sinais, a propósito dos 175 anos da cidade de Quelimane, resolveu fazer um programa cultural para a cidade, convidando inclusive velhos residentes da cidade que pela primeira vez depois da independência vieram a Moçambique. Para além de ser um facto assinalável, nomeadamente em termos do sarar de feridas do passado, esta promoção da vinda a Moçambique de antigos residentes, que acontece todos os dias em todo o país, e nomeadamente na capital do país, também é importante para o nosso turismo ter pessoas que têm laços de afetividade, que têm laços familiares com moçambicanos, que venham de novo a Moçambique, ver como o país está e, em última análise, constituírem-se como embaixadores do país lá fora, uma vez que, quer queiramos, quer não, a nossa imagem não é das melhores. Ora, aquilo que me parece é que o Sr. Lenzo não tem os melhores argumentos políticos para combater a oposição na Zambésia. Aliás, não é por acaso que na Zambésia a oposição é a maioria e só tem um governo da Frelimo porque exatamente legalmente tem que ser assim, porque senão nem sequer um governo da Frelimo existiria na Zambésia, como não existiria em outras províncias de Moçambique. Assim, a Frelimo, e eu acho que a Frelimo, em termos nacionais, deveria tomar posições neste tipo de gafes dos seus quadros, que em última análise revelam preconceitos em relação ao passado, revelam falta de argumentação política para combater a oposição. Mas isto mostra que a Frelimo, na Zambésia, tem um problema histórico. E o seu problema histórico é de nunca ter considerado e olhado de frente os desafios e as adversidades que sempre encontrou na Zambésia, quer durante a luta armada, quer depois da independência. Não os problemas com a mesma dimensão que tem em Sofala, mas problemas, em última análise, da mesma natureza, e por isso mesmo que a oposição tem um grande campo de manobra nesta província. Portanto, mais uma vez, eu acho lamentável este tipo de argumentação que, a propósito da vinda de um grupo de ex-residentes de Quelimane, se acuse ou se faça acusações de colonialismo. Mas isto, e em termos de corolário, isto contrasta com o cinismo com que uma parte dos municípios afetos à Frelimo recebe de mãos abertas os carros de bombeiro podres e outras ofertas que vêm de Portugal, que vêm de pequenas cidades portuguesas, que estão sempre desejosas de fazer jumelagens com cidades moçambicanas. E essas jumelagens, portanto, esses acordos de cooperação de cidades portuguesas com cidades moçambicanas, muitas vezes têm por trás quem? Exatamente antigos residentes
em Moçambique que acham importante que ajudar as cidades que viram nascer. As cidades portuguesas ajudem as cidades moçambicanas com quem ele tem estes laços de afetividade, emocionais, muitas vezes até de familiaridade, porque a própria independência de Moçambique criou grandes separações de famílias, e hoje há famílias que residem uma parte em Moçambique e outra reside em Portugal, na África do Sul, no Brasil, noutros países em todo o mundo. Portanto, é importante Moçambique não descurar a diáspora quando falamos em termos de turismo e em termos de, digamos, normalizar as nossas relações com o mundo e com as comunidades de moçambicanos e residentes de Moçambique no exterior. Muito bem, vamos para os nossos principais temas que elencamos para este programa e continuamos a olhar para as eleições em Angola. A Comissão Nacional Eleitoral confirmou João Lourenço como o novo presidente de Angola. A oposição protesta e promete ir aos tribunais. Fernando Lima, há espaço para termos o novo Quênia em Angola? Não, eu penso que não. E a forma como a oposição tem feito os seus protestos demonstra isso mesmo, ou leva-me a concluir que muito dificilmente haverá esse tipo de contestação. Mas, até agora, a Comissão Nacional de Eleições tem chumbado liminarmente os protestos da oposição. Portanto, significa que não há muita consistência nestes protestos que a oposição tem apresentado em relação ao processo eleitoral. Como já dissemos aqui várias vezes, é verdade sim que a Comissão deve ser acusada de falta de transparência, deve ser acusada de arrogância, muitas vezes, na maneira como procede, deixando à margem a oposição. Mas digamos que a oposição também se põe muito a jeito nestas coisas, por exemplo, fazendo que não está a ver, ou seja, não assinando as atas, quando poderia ter assinado as atas, ou seja, não é não assinar as atas porque as atas contêm fraudes, contêm erros de fundo que estes mesmos delegados se recusam a aceitar. Não. É porque, em última análise, o último argumento é não assinar a ata, significa não estou a validar a ata. E, em muitas circunstâncias, há indicações que estes mesmos delegados recebem instruções a partir das suas sedes partidárias para assim proceder. Aliás, este é um filme que também já vimos, em Moçambique. O protesto que a oposição, como estava muito bem a dizer, vai levar para os tribunais, a probabilidade de acontecer um caso tipo Quênia é menor. Acha que, falhado esse protesto em tribunal, pode-se resvalar para as ruas? Há espaço para isso. No dia em que a CNE confirmou o João Lourenço, houve reforço de segurança em algumas áreas no centro de Luanda. Todo o país, e em especial Luanda, durante o período eleitoral e durante as eleições, conheceram um grande reforço de segurança. O governo de Angola tinha um dispositivo de 120 mil homens preparado para intervir caso houvesse desacatos decorrentes das eleições. Emocionalmente, é possível que isso aconteça. Porquê? Porque há um grande descontentamento na juventude. A juventude tinha grandes expectativas em relação ao voto na oposição. É na juventude que se concentra o maior índice de desemprego. Portanto, digamos, temos aqui uma massa de pessoas disponível a tudo, disponível a manifestar-se caso haja esta possibilidade. Nós vimos aqui em Moçambique, depois das eleições, o mar
de gente que acompanhava os comícios de Afonso Dhlakama. As perguntas eram: mas então essas pessoas não trabalham? Claro que não trabalham. São pessoas que não têm emprego. Em última análise, o comício também é uma forma de passarem o tempo. E o comício era ao meio de semana e na hora normal de expediente. E claro que isto depois converte-se numa arma de arremesso político. E por isso mesmo a Frelimo e o governo estavam extremamente desconfortáveis com os comícios cada vez maiores que Afonso Dhlakama conseguia reunir e fazer, em última análise, as suas reivindicações de natureza política. E foi isso que culminou com as tentativas de assassinato e a atual situação que estamos a viver. Portanto, isto para dizer que em Angola também existe essa possibilidade. Agora, até ao momento, todas as indicações em termos de liderança da Casa CE da UNITA não demonstram que esta vai ser a carta a ser jogada. As lideranças têm agido com grande contenção nos seus atos e na sua linguagem. Logo, não afastando essa possibilidade, me parece que ela seja uma possibilidade remota. E João Lourenço já estendeu a mão à oposição? Sim, mas isso decorre desta bondade. Acha que nesta bondade dá espaço para João Lourenço colocar algumas pessoas que não têm o cartão do MPLA no governo? Eu tenho extremas dúvidas em relação a isso. Para já, João Lourenço é um candidato da máquina partidária, escolhido pela máquina partidária, escolhido por José Eduardo dos Santos. Me parece que ainda é muito cedo de um novo líder angolano, e não é líder do MPLA, tomar este tipo de posições, não obstante, no passado, em Angola, haver vários ministros que pertenceram à UNITA, mas no próprio governo atual há vários ministros que são... O ministro das Relações Exteriores, exatamente, eram elementos da UNITA. O Estado-Maior das Forças Armadas angolanas, o seu Ministério da Defesa, está repleto de quadros da UNITA. Portanto, não é nada que os angolanos desconheçam. E 150 deputados que o MPLA tem agora, que ganhou agora nestas eleições, menos 25 em relação à eleição passada, mas mantém a maioria qualificada. Exato. Isto é importante, são importantes as perdas, é importante a análise em relação às perdas. E é importante também a análise em relação onde o MPLA teve as maiores perdas. Por exemplo, o MPLA não teve a maioria em Luanda. Ora, Luanda concentra quase metade do eleitorado angolano. Mas há outro elemento numérico que é preciso ter em conta. O MPLA tem maioria qualificada de deputados, mas, e eu ainda não vi os números finais das eleições, mas eventualmente nem sequer teve a maioria absoluta, portanto os 50% mais um dos votos dos angolanos neste escrutínio. Portanto, o MPLA sim foi o partido mais votado, mas a soma, eventualmente, a soma de todos os partidos é superior ao voto no MPLA. Portanto, nem teve maioria qualificada, nem maioria absoluta em termos de votação. Claro que estamos longe do cenário americano, em que a senhora Clinton teve largamente voto popular. A maioria dos votos e não foi
não foi eleito, porque é o colégio eleitoral que elege o presidente, portanto o cenário é diferente, mas estamos perante um cenário em que há uma maioria qualificada do MPLA que não corresponde sequer a uma maioria absoluta de votos. Porquê? Porque o sistema eleitoral angolano corresponde a um círculo eleitoral nacional, onde se votam 130 deputados, e depois círculos provinciais que elegem 5 deputados por província. Portanto, há 18 círculos provinciais e é nos apuramentos entre estes dois círculos que depois se produz este tipo de resultado do MPLA ser menos, ou seja, ter um aparato de representantes no Parlamento muito superior àquilo que proporcionalmente o voto popular assim o exemplifica. E se formos fazer as contas, por exemplo, um voto no MPLA corresponde a cerca de 24 mil, um deputado do MPLA corresponde a 24 mil eleitores. Um deputado da UNITA corresponde a 35 mil e um deputado da Casa CE corresponde a 39 mil. Portanto, é preciso, a UNITA e a Casa CE precisaram de muito mais votos para eleger um deputado. Um deputado. Enquanto que o MPLA precisou de menos. Exato. Para eleger. Mas isso são, digamos, as votações, mesmo nos sistemas de representação proporcional, acabam sempre por favorecer os partidos mais fortes. Por exemplo, se a UNITA e a Casa CE concorressem coligados, teriam o somatório de deputados obtidos seria superior aos deputados que ambos conseguiram separadamente. Porquê? Porque no sistema da divisão de quocientes, quanto maior for o quociente, mais deputados angaria para neste método específico do método de onde passa o plenário. Fernando Lima, vamos agora para o nosso segundo tema. O nosso segundo tema é o tema doméstico. Voltamos para Moçambique com os acidentes de aviação. As estradas moçambicanas continuam corredores de morte. Só no primeiro trimestre registraram 775 acidentes, 515 mortos e mais de 1.000 pessoas contraíram ferimentos entre ligeiros e graves. São números arrepiantes, Fernando Lima. São números arrepiantes e mostra o laxismo que existe em relação a toda a problemática da condução em Moçambique. Eu, como a esmagadora maioria dos condutores, ninguém gosta de ser parado todos os dias nos controles da polícia. Ninguém gosta de encontrar, por exemplo, eu há 1 hora ou 2 atrás estava na estrada a viajar em direção a Maputo e de facto é revoltante o número de placas de limitação de velocidade a 60 km. Ou seja, será que a economia, se eu fosse condutor de caminhão, tenho que estar a toda a hora a reduzir a 60 km? Aliás, pode-se fazer os cálculos devido e ver quanto tempo demora um condutor a chegar ao seu destino se fosse a andar sempre a 60 km a hora. Portanto, há que ter mais sentido pragmático em relação a este tipo de sinalética, porque em última análise quer-me parecer que é para ver se caça mais dinheiro em relação aos automobilistas e não tanto a preocupação
de proteger os peões, de proteger as pessoas que circulam na berma das estradas e, por outro lado, tomarem-se medidas de fundo. É preciso afastar as grandes estradas nacionais dos centros urbanos. Por exemplo, faz sentido ter-se reabilitado a estrada na Manhiça e a estrada nacional número 1 passar no meio da Manhiça, passar no meio da Macia Maluana, agora está a transformar-se está a crescer como vila. Um dia destes, Maluana estará como uma Manhiça e Palmeira, quer dizer, para sairmos 200 km fora da cidade capital. É uma tragédia em relação ao tipo de condução, à velocidade que estamos a conduzir. Aliás, o acidente de domingo, Mzavala, arrebentou um dos pneus do autocarro e ele foi chocado contra 2 árvores. Tens, ao longo de toda a N1, muitas árvores nas bermas da estrada, mas vês nos países vizinhos, sobretudo aqui na África do Sul, onde na estrada principal não vês árvore nenhuma, está tudo afastado. Francisco, é um espaço muito amplo para permitir... Isso é controverso, porque assim, se fosse esse o caso, os corredores de aterragem dos aviões não poderiam ter prédios, porque os prédios podem ocasionar acidentes de aviões em choques contra prédios, que existem, mas também a probabilidade de um acidente aéreo e de um acidente de aviação é menor. De qualquer forma, é uma situação a considerar. Mas o Francisco está a introduzir um novo elemento, que é o elemento das condições dos veículos. Aqui, em termos policiais, em termos de análise policial, há como que um disco rachado em relação às causas dos acidentes. Excesso de velocidade, embriaguez, ou seja, excesso de álcool. Eu não afasto estas duas possibilidades, porque me confronto diariamente com essas situações nas estradas. Mas há uma outra situação que a polícia tem que atuar e que me parece não atua corretamente, que é a iluminação das viaturas à noite, a condição dos pneus e a condição das direções e dos sistemas de travões. Aliás, o administrador de Zavala diz que não podem culpar os fiscalizadores, porque avisaram aquele motorista que reduz a velocidade porque os teus pneus estão carecas, e ele desobedeceu e chocou com árvores no mesmo distrito. É ridículo também esse pronunciamento desse administrador. Para este tipo de situações deveria haver tolerância zero. Ora, o senhor aparentemente transportava 80 passageiros. Aquele autocarro, eu não conheço autocarros com lotação de 80 passageiros. Portanto, de certeza que tinha pessoas que estavam mais. Eu não quero tecer, eu conheço aquela empresa de caminhonagem, mas não vou fazer comentários sobre isso. Mas um carro que tenha pneus carecas nem sequer devia sair do hangar. Mas é uma argumentação esfarrapada que uma associação de transportadores, que a própria empresa venha dizer que as atuais tarifas não permitem, ou seja, temos que ser condescendentes em relação ao estado de manutenção dos veículos, porque no fim do dia estamos a lidar com vidas humanas. Portanto, morreram pessoas por incúria da companhia, do seu respectivo condutor, dos polícias que ao longo do tráfego, ao longo do trajeto, não encostaram ao lado a viatura. Aqui em Moçambique fala-se muito mal da nossa companhia aérea, mas uma das razões porque a LAM tem tão poucos acidentes no seu registro enquanto companhia, não obstante as mazelas que todos conhecemos em termos de gestão, deve-se ao facto
de os seus pilotos, por razões de treino, e eu reputo isto de bom treino e de serem excelentes profissionais, se recusarem a voar quando o avião, quando a aeronave não está em condições de voar. E, se nós compararmos quando Moçambique tinha Força Aérea, houve muito mais acidentes com aviões da Força Aérea do que com aviões da LAM, exatamente porque eu acho que havia muito maior laxismo, e conheço também as condições internas, como voavam os aviões e os helicópteros da Força Aérea, para exatamente não se tolerar que os aviões neste caso a LAM não tem helicópteros, mas portanto para que as suas aeronaves não façam os voos. É enervante para os passageiros levantar voo, tornar a aterrar, ficar à espera que a aeronave esteja em condições, mas é melhor assim do que se fazer o voo e depois ter-se a tragédia que todos nós sabemos o que são as tragédias aéreas. Na condução e, sobretudo, no transporte coletivo, infelizmente, no transporte coletivo terrestre, não se observam este tipo de precauções. Por exemplo, isto é um lugar comum, não conheço bem a experiência no resto do país, mas aqui no Sul, mal cai a noite, as estradas são ocupadas por veículos de transporte de lenha e transporte de carvão. Sem nenhuma iluminação. Porquê? Eu acho que é para fugir às inspeções de polícia e do Ministério da Agricultura, e porque talvez haja uma tradição que os caminhões que transportam lenha e carvão não têm que se preocupar com os seus faróis e com as suas luzes de presença. Portanto, estes carros, às vezes, uma pessoa apanha um calafrio quando cruza com um desses caminhões, mais, inclusivamente, as suspensões. Ou quando entra por baixo do caminhão, porque muitas vezes estão estacionadas na via pública. Sim, mas a própria suspensão desses caminhões tem problemas, então a carga vai num equilíbrio extremamente difícil quando está em plena via pública. Portanto, eu acho que isto não é simpático para quem viaja, mas se queremos diminuir a sinistralidade, temos que impor medidas mais severas na qualidade das viaturas que circulam nas nossas estradas e também maior controle sobre quem conduz essas viaturas. É hoje extremamente claro que uma parte das pessoas que conduz em Moçambique não tirou corretamente a carta, tem documentos de condução, mas de facto não sabe conduzir porque comprou o seu... É não ter tirado corretamente a carta ou por causa da impunidade que anda nas estradas, que permite com que abre espaço para indisciplinados? Eu acho que começa a pessoa adquirir o seu documento de condução, sem ter aprendido a conduzir, porque as pessoas não aprendem a conduzir. A pessoa sabe que vai à escola de condução, ao fim de 2 semanas paga tanto, depois paga tanto ao examinador e sai a sua carta de condução. Não sei se as rotundas são um novo elemento nas estradas moçambicanas, mas a quantidade de acidentes que acontecem nas rotundas moçambicanas leva-me a tirar duas conclusões. Ou as pessoas estão de facto a conduzir sob estado de embriaguez e não conseguem contornar as rotundas, e eu devo dizer que essas rotundas da grande circular estão mal concebidas, estão mal feitas, ou as pessoas não foram treinadas para contornar uma rotunda, porque não é só a questão de passarem
passarem por cima da rotunda. Invariavelmente, quando contornam a rotunda, invadirem a faixa, a outra faixa de condução, causando acidentes com as viaturas que seguem na outra faixa. Agora, para além de todas as tecnicalidades, o drama é mesmo esse. O número de mortes, por exemplo, custa-me a defender situações da não circulação de autocarros à noite nas estradas moçambicanas. Mas é a única maneira de se reduzir o potencial de mortes nos autocarros, porque, de facto, as companhias não têm responsabilidade, os condutores não têm responsabilidade e as autoridades que fiscalizam a circulação dos autocarros não exercem a repressão necessária quando detectam problemas nesses mesmos autocarros. Fernando Lima, voltamos já para continuarmos com este tema dos acidentes de viação, mas vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima e continuamos com o tema acidentes de viação nas estradas moçambicanas. Fernando Lima, falávamos da circulação noturna quando interrompemos para o intervalo e para além da carnificina na N1 há também um outro problema na N4. Ontem, o acidente de ontem foi a colisão de 2 caminhões à madrugada e temos a N4 com uma quantidade enorme de caminhões que levam ferrocrome da África do Sul para o porto de Maputo, numa via concessionada à TRAC, mas que todos nós sabemos que há uma tradicional via para levar o material para o porto de Maputo que não é usada. Exatamente. E acho que também é um assunto que deveria preocupar mais analistas e jornalistas. O porquê da não optimização da nossa via férrea entre Moçambique e África do Sul, ou seja, basicamente a linha de Ressano Garcia. Agora, quando foi inaugurado o Porto de Carvão, uma das grandes, o Porto de Carvão, ou seja, o terminal de carvão do Porto de Maputo, que passa a abastecer navios com 80 mil toneladas. Isto significa que é preciso garantir determinados estoques de carvão na Matola para abastecer esses mesmos navios. Ora, isto também tem a ver com o preço do carvão e o preço do ferrocrómio. Então, por detrás disto também há os lobbies da rodovia e o lobby do caminho de ferro. Na rodovia temos empresas privadas que fazem transportes, teoricamente, de 35 toneladas por caminhão-cavalo. Ora, só um vagão de caminho de ferro transporta habitualmente 40 toneladas por vagão, e hoje existem vagões que têm ainda maior capacidade, mas isto depois tem a ver com a própria via férrea, com a capacidade das pontes ao longo da via férrea. Portanto, teríamos que aqui analisar outras componentes, mas só nesta simples de 40 toneladas de vagão para 35 de caminhão, e cada vagão não tem um motorista que sofre um caminhão, para além da poluição, consumo de combustíveis. Mas e o potencial que há aí de parece acidentes. Que o lobby rodoviária tem sido muito mais forte do que a Transnet. A Transnet, portanto, são os serviços de Estado da África do Sul que exploram. É só para dar um exemplo que nas receitas da própria TRAC a parte de leão vem dos caminhões. Claro, porque os caminhões abastecem, são a parte leonina também do abastecimento ao terminal de minerais do Porto de
de Maputo. Portanto, há aqui uma contradição em que a maioria do abastecimento ou da estocagem de minerais no porto de Maputo é feita por caminhões, o que é uma contradição, mas no passado isto não aconteceu. É preciso também dizer que era preciso haver alterações na África do Sul, porque as minas, acho que basicamente este ferrocromio vem de Randburg, o sistema ferroviário não é o mais eficiente nesta zona. De qualquer forma, é algo que poderia ser feito. Na maneira como argumentam os caminhos de ferro, o problema está na África do Sul e, aparentemente, é um assunto que nem as cimeiras Zuma, Armando Guebuza, nem as cimeiras Zuma e Nyusi conseguiram ultrapassar. Nós temos todos os anos os caminhos de ferro na sua vertente sul a falar de transpor o tráfego rodoviário para a via férrea, mas o que é certo é que a via férrea continua a não ser utilizada em pleno e as estradas estão completamente ocupadas por este momento. Não só as estradas, como o terminal fronteiriço é completamente dominado por estes caminhões. Claro que os senhores dos serviços de fronteira devem ficar extremamente satisfeitos com o tráfego de caminhonagem que passa pela fronteira rodoviária, mas será que os países no fim do dia saem a beneficiar com esta distorção? Eu acho que não, mas é o que temos e é o que permanece em cima da mesa, e Moçambique não está a conseguir dar a volta a esta questão de mudar. Mas parece-me também que deve-se à baixa qualidade da linha de Rassano Garcia a partir da fronteira para Moçambique, porque por outro lado tem uma alta qualidade, e também da falta de investimentos do acionista CFM no MPDC. Digamos que isto é controverso. Eu já tive a oportunidade de discutir estes assuntos várias vezes com o operador CFM, e eles negam que isto seja verdade. Mas, como as cargas são contratualizadas, se eles tivessem a garantia de maiores cargas e de maiores contratos a circular na linha de Rassano Garcia, eles poderiam proceder facilmente e rapidamente a uma maior capacitação nesta via. Mais, esta via é uma via reduzida, são cerca de 70 km de via férrea. Não é tão difícil fazer-se um upgrade, ou seja, um melhoramento da linha de Maputo até à fronteira. Depois do acidente de Zavala, o governo diz que está a trabalhar numa política nacional de segurança rodoviária. Estamos a brincar, Fernando Lima. Acidentes acontecem já há muitos anos. Não, acidentes acontecem há muitos anos, e mais, parece-me que estamos pior do que estávamos. Ou seja, as estatísticas assim o demonstram. Claro que por exemplo, em média moram 5 pessoas por dia, e nos últimos 6 anos houve cerca de 39 mil vítimas de acidentes de viação, dos quais 10 mil óbitos e 15 mil feridos, feridos ligeiros, e 13 mil graves. Não, os números de acidentes fazem exatamente com que tenhamos que estar a debater este assunto aqui neste programa. Morre-se mais agora do que se morria anteriormente, mas também existem muito mais pessoas a conduzir do que existiam antigamente. Nós, quando vamos à estrada, hoje vemos carros a circular nas grandes estradas que não víamos. Claramente carros que, em função da sua cilindrada, das suas condições
de segurança não têm condições de estar na estrada. Mas o governo tem esta política de piscar o olho à chamada classe média. O carro hoje faz parte das conquistas da independência. Eu não me admiraria nada que um destes dias os serventes de limpeza das empresas comecem a chegar ao trabalho no seu Honda ou no seu pequeno Toyota, passa a publicidade às marcas, mas são carros que uma pessoa compra por $1.000, $1.500, portanto é aliciante para um moçambicano que nunca sonhou ter carro. Hoje tem o carro ali ao lado, portanto não podemos condenar o moçambicano que tem a sua família, que tem os problemas que tem com transportes públicos. Aliás, um dos problemas de termos todos estes carros na rua é porque não temos transportes públicos. E, portanto, se uma pessoa tem uma aflição de um seu familiar, precisa de prestar assistência ao familiar, e não é sempre que uma pessoa tem que ir ao hospital, mas há outro tipo de assistência que tem que se dar aos mais velhos. Não há esses serviços. Os preços de táxi são proibitivos. As pessoas que têm dificuldades de locomoção não se movimentam. É impossível viajar de chapa porque não é o chapa. Então, de facto, estes carros, embora sejam um peso grande nos orçamentos e nos bolsos das pessoas que têm pequenos ordenados, mas resolvem muitos dos problemas das suas famílias. Um melhor investimento no sistema de transporte público retiraria muitas viaturas privadas das estradas. Claramente. Mas penso que o raciocínio é: se deixarmos os moçambicanos importar esses carros, esses moçambicanos estarão gratos toda a vida ao governo e votam no partido governamental, porque é uma maneira de dizer obrigado por nos terem dado carros. Nos períodos eleitorais, eu encontro muita gente nas bombas de gasolina a dar murros em cima dos carros, a dizer graças a Frelimo é que eu tenho esse veículo, porque de facto no passado uma pessoa não podia imaginar que, por exemplo, por 200 mil meticais podia ter Mercedes, por 200 mil meticais podia ter BMW, mas hoje pode ter. Portanto, alguém permitiu que essas, para além de depois de todas as operações que nós sabemos que existem, de não se pagar direitos e todas as outras coisas que acontecem quando uma pessoa importa o carro, o que é extremamente aliciante para a pessoa ter o carro. Depois, se se paga menos para ter o título de condução do que pagar as lições obrigatórias na escola de condução, claro que é mais aliciante comprar-se a carta de condução do que ir à escola de condução para conduzir. E depois, socialmente, há como que uma recompensa. Socialmente, um elemento da família ter o seu carro é uma coisa que é muito bem vista na família. Hoje, famílias com baixos rendimentos, o marido tem carro, a mulher tem carro, os filhos todos têm carros. Não há garagem que cheguem nos prédios para estacionar todos os carros que uma família tem. Portanto, o paradigma da utilização e da aquisição do transporte privado alterou-se radicalmente nos últimos anos. Fernando Lima, vamos ao nosso terceiro tema. A Ethiopia Airlines e a Malawi Airlines estão nas rotas domésticas. Esta liberalização representa um desafio para as linhas aéreas de Moçambique, cuja qualidade de serviço é largamente posta em causa nos últimos anos. Bem, a primeira constatação, e é muito triste como moçambicanos termos que aceitar isso, é que a Ethiopian Airlines e a Air Malawi estão a entrar em Moçambique porque nós
mostramos a nossa incapacidade de fazer o nosso trabalho. E, portanto, de facto, era verdade que o governo tinha uma política monopolista em relação à LAM para prevenir que outras companhias entrassem em Moçambique, mais que moçambicanos fizessem este serviço, porque já houve moçambicanos que tentaram fazer esses serviços, mas sempre foram combatidos para fazerem serviços domésticos, quer em prestação de serviços de rotas secundárias, rotas terciárias, até serviços de charter, ou seja, sempre a teoria do caranguejo moçambicano, ou seja, quando o caranguejo moçambicano vai para a panela, não precisa de ter tampa, porque o caranguejo nunca vai saltar fora da panela. Ora, não temos os moçambicanos a competir com a LAM, temos a Ethiopian Airlines e temos a Air Malawi, do que se demonstra que, de facto, havia restrições, que, de facto, havia políticas que bloqueavam. E, portanto, só perante o descalabro total em que está a LAM, as pressões que temos internacionais para resolvermos o problema das empresas públicas, nomeadamente os problemas que temos com a gestão e os prejuízos que temos acumulados, que temos na LAM, a que permitiram que venham estas companhias. Nós, se vamos aqui ao lado da África do Sul, que é uma grande potência, que tem várias companhias aéreas, mesmo assim, até apanhamos o voo da British Airways para ir de Joanesburgo à cidade do Cabo. E, portanto, a British Airways opera dentro da África do Sul, certamente com um contrato diferenciado do contrato que permite a British Airways viajar de Londres para várias cidades sul-africanas. De qualquer forma, opera o mercado doméstico sul-africano. Portanto, também é uma maneira de tirarmos algumas teias de aranha das nossas cabeças, porque sempre achámos que era o maior dos sacrilégios termos a LAM. Foi importante o muro que o presidente Nyusi deu na mesa quando foi visitar as linhas aéreas de Moçambique para esta abertura. Eu acho que sim. Se calhar o muro de Nyusi ultrapassou o síndrome Marcelino dos Santos, que parece que é o fantasma que paira nos hangares da LAM para nunca se ter aceite fazer-se uma reestruturação de fundo na LAM. Não é possível uma empresa que tem meia dúzia de aviões ter 800 trabalhadores. Mas nós sabemos como é que as coisas funcionam. As cervejas de Moçambique, que têm que reestruturar a empresa por causa de vários problemas que tem, nomeadamente do mercado das cervejas, do mercado das bebidas espirituosas, despediu 50 trabalhadores e já está a ser acusada de fechou a fábrica de racismo. cerveja de bebidas espirituosas na Inu, que acabava de adquirir, mas aquilo não estava a dar em nada. Não pode dar nada, porque ingenuamente, eu diria ingenuamente, as cervejas de Moçambique entraram numa colaboração com o governo de Moçambique, em que prometiam ao governo fornecer bebidas espirituosas que acabavam com essa mortandade das tentações e do rum caravelas e dessas coisas todas. Mas o que é que aconteceu? De repente, a CDM estava com o seu investimento nas bebidas espirituosas a continuar a lutar com a concorrência da garrafinha de plástico da tentação e do caravela e de outras bebidas que andam aí no mercado. Ora, assim não se pode fazer negócio, ou seja, o governo tem que fazer a sua parte. E a questão dos despedimentos é assim: primeiro, em 1.200 trabalhadores, temos que ver qual é o universo de 50 trabalhadores. Depois, as cervejas de Moçambique não são uma empresa sequer sul-africana.
são um grande conglomerado mundial. Aliás, a SAB Miller acaba de ser vendida, se não me engano, a outra grande empresa holandesa. Estas grandes empresas têm regulamentos corporativos que, quer dizer, não é que não pode haver racismo, mas no dia seguinte esse assunto do racismo tem que ser eliminado. Recentemente tivemos um caso, o caso que todos conhecemos, de um gestor de topo da General Electric, onde havia suspeições, ou onde há suspeições, que recebeu luvas exatamente do negócio da LAM. Esse gestor continua na General Electric? Não continua. Aqui há uns anos, um gestor de topo na Ernst & Young foi afastado porque havia uma suspeição em relação a uma situação de assédio sexual. Saiu. Não conhecemos os pormenores, os contornos, mas isto para dizer o seguinte: numa empresa multinacional existem regras corporativas muito fortes em que isso não é permitido, ou seja, pode acontecer, mas esse caso é sancionado imediatamente porque viola todas as regras corporativas da empresa. Basta esta concorrência à LAM ou a própria LAM também tem que ser reestruturada por dentro? Bem, eu acho que a LAM, como está, não vai a nenhum lado. Mas isto pode ser um incentivo importante para a LAM se reestruturar. Agora, há um problema de fundo na LAM. A LAM precisa urgentemente de injeção de fundos. O Estado não me parece que esteja em condições de fazer essa injeção. A LAM está grandemente endividada à banca, a toda a banca nacional, incluindo ao banco que deixou de existir em 2016, ou seja, o nosso banco. O nosso banco, portanto, não é na banca que vai procurar dinheiro, não pode ir ao exterior, porque nós Moçambique, temos aquele problema. No exterior não podemos contrair dívida e, digamos que é uma noiva com poucos atributos para ser desposada ou para encontrar um noivo simpático no mercado da aviação, que é um mercado que também atravessa uma grave crise, ou seja, a LAM e Moçambique não são uma ilha, mas o transporte aéreo e as companhias aéreas em todo o continente africano, seguindo uma tendência mundial, uma tendência internacional, procuraram reestruturar-se. Nós a que ficámos aqui na nossa pequena ilha a achar que com uns pozinhos mágicos íamos conseguir resolver o problema da nossa companhia aérea. Esta liberalização, esta concorrência, até que ponto pode ajudar na queda dos preços das passagens aéreas? Ou também tem que ser desativados alguns parasitas que andam por lá e que encarecem as bilhetes? Nós temos que olhar atentamente para aquilo que aconteceu em Angola. A meu ver, a Emirates estava a fazer um trabalho excelente em Angola. Temos que olhar para o exemplo da TAP, em que o gestor brasileiro, inclusive, agora não me lembro o nome, Fernando, não me lembro o nome deste senhor que está à frente da TAP há mais de 10 anos. Já passou pelo governo, agora a TAP é privada ou é formalmente privada, o senhor continua lá. Inclusive, recebe palmas dos sindicatos. Portanto, isto significa que quando se envereda por medidas de fundo, é preciso ter-se a coragem de dizer: é isto que nós queremos, aconteça o que acontecer, é esse o caminho que queremos seguir. Esse o caminho. Não foi o caso de Angola. Num determinado momento, estragou-se a relação, e estou certo que será a TAG, vai ser a TAG que vai sofrer
com este corte de cooperação com a Emirates. Dito isto, é o tipo de situação que temos que analisar friamente em Moçambique. E se avançar por um programa de reestruturação, levá-lo até ao fim. Agora, em relação aos benefícios do consumidor, claro que é óbvio, se vem a Ethiopian, se vem a Air Malawi, não é para fazer preços mais caros que a LAM, não é para prestar serviços mais penalizadores que a LAM. É para termos, ou pelo menos termos a esperança de que que o consumidor, que o utilizador das linhas disponíveis e dos voos disponíveis tenha melhores condições de transporte e também de preço de transporte. Ora, isso eu penso que pode acontecer, porque também acontece noutros países africanos. Só para fechar, Fernando Lima, em apenas um minuto, um pequeno comentário de apenas um minuto, o Parlamento chumbou o pedido de inconstitucionalidade da Conta Geral do Estado com o voto da maioria da Frelimo, e agora a bola está do lado do Conselho Constitucional. Acha que o Conselho Constitucional vai tentar imitar o caso dos juízes do Quênia? Vai tentar também fazer história? É um minuto, Fernando Lima. Não, penso que é muito difícil, por uma razão muito simples. O chumbo ou o ato da Assembleia da República ao aprovar a Conta Geral do Estado não é um ato normativo. Foi uma resolução. Ora, em termos constitucionais, me parece muito difícil o Conselho Constitucional pronunciar-se sobre um ato não normativo. E este é o problema, em termos estritamente legais, este é o problema em relação àquilo que foi feito pela Assembleia da República. Claro que em termos políticos poderíamos entrar por outras vias, nomeadamente o espetáculo público gratuito que deu a Comissão Permanente da Assembleia da República. Mas em termos estritamente legais, não me parece que haja grandes saídas para o Conselho Constitucional. Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa. Nos vemos de hoje a 7 dias. Eu sou Francisco Carmona e André dos Santos esteve encarregado da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.